Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Fala pessoal, esse vídeo de hoje aqui é para destravar um pouco memórias lá dos anos 80, ali meados dos anos 80 e vai passando, 80, os anos 90, os anos 2000 e a gente vai chegar depois de 2026 agora com uma coisa relacionada ao cinema, o cinema de animação principalmente, e falar aqui de uma franquia que marcou época na televisão brasileira, na vida de várias gerações. E os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Grayskull. Lá da primeira metade ali dos anos 80 para cá, todo mundo ouviu falar, pelo menos quem assistia televisão e quem foi ao cinema, quem jogava videogame, e uma montanha de coisas que essa franquia se desdobrou. Estou falando dos Mestres do Universo, o famoso He-Man, que você já viu aí. Então, é um personagem muito presente na vida brasileira, principalmente da infância brasileira, né? E de jovens também, porque basta a gente fazer uma continha aí, né? Uma pequena linha do tempo, dá para fazer uma continha mental. O desenho animado dos Mestres do Universo do He-Man, ele estreou lá na Rede Globo, aqui no Brasil, lá dentro daquele programa, o Balão Mágico, todo mundo deve lembrar, né? Que é dessa época, obviamente. Então no Balão Mágico tinha o quadro do He-Man, os Mestres do Universo. A gente vai passando aí um pouco aí da abertura, de como é que era, né? Para todo mundo destravar essa memória, tá? Esse programa ele cresceu tanto e caiu tanto no gosto do brasileiro daquela época, da criançada e da juventude, que ele foi ganhando espaço. Então ele entrou depois na programação da manhã, da tarde da Globo, foi para o show da Xuxa. E esse personagem que ele marcou, que na verdade a franquia chamava Os Mestres do Universo. Aí tem o He-Man, tal, que se tornou mais conhecido no Brasil como He-Man. São inúmeros personagens que a gente deve lembrar desse período, né? Então tem o He-Man, o príncipe Adam, tem o pai dele, tem a mãe, aí tem a princesa Tila, tem o mentor, tem o Gorpo, aquele duendezinho lá, aquele mago que aparece muito, né? Enfim, então depois de destravadas as memórias e lembrar que essa franquia, ela andou pelo universo dos games, ela voltou ao cinema, depois eu vou falar aqui, uma filmagem fracassada lá perto do final dos anos 80, teve um live action fracassadíssimo, mas depois eu falo sobre, né? Então, era boneco, era videogame, era brinquedo, tudo que você pensar, né? A Mattel, principalmente, lançou uma série, né, dos Mestres do Universo, e o He-Man era sempre o personagem principal. Enfim, então nós temos aí, fazendo assim, essa pequena linha do tempo, começa lá naquela primeira metade dos anos 80, depois nós temos aí em 87 essa live action que eu já falei, foi lançado quadrinho pela Editora Abril em 1986, tal. Em 89 foi retomada essa série de desenhos animados na televisão, né? Foi para o Cartoon Network em 2002, a Netflix também fez aí em 2021 uma retomada dos desenhos. É muita coisa, mas na verdade, além de falar dessa coisa de destravar as memórias, o motivo deste vídeo de hoje para falar do He-Man é que nesses dias aí eu fui ver a filmagem, o filme novo, né, do He-Man, Os Mestres do Universo. Eu tenho a força! Por isso que o título que eu coloquei é esse aí, o He-Man humilhado. Pessoal,
quem estava acostumado a ver aquele desenho animado super interessante, né, que marcou todas essas gerações, neste filme, eu não vou dar aqui spoiler, mas tem muita coisa esquisita, né? Eu acho que é uma tentativa de errar de novo, principalmente se tivermos como parâmetro 1987, quando aquele grandalhão lá que fazia filmes com o Van Damme, o Dolph Lundgren, que fez o Soldado Universal junto com o Jean-Claude Van Damme, ele fez um filme que foi Mestres do Universo lá em 1987 e é considerado um fracasso total. Foi a pior ideia que já tiveram no cinema, um live action. E agora, em 2026, então, foi feito esse filme, que foi lançado agora no Brasil, e eu fui ver. Sinceramente, eu achei muito estranho, o roteiro muito esquisito. Eu estava conversando, inclusive, com os meus filhos, a gente viu que a reação no cinema destrava memórias, as pessoas aplaudem e tal. Agora, ficou muito confusa a ideia que foi colocada, porque volta um pouco no mesmo erro de concentrar uma boa parte do filme aqui na Terra. E a grande memória de quem acompanhou essa franquia é exatamente naquele reino lá, o reino eterno, em Eternia, né, que é aquele onde se passa a história do desenho, dos quadrinhos e do desenho animado na televisão, né? Então, aquilo que ficou na cabeça dessas gerações, da minha, da sua e de todo mundo, dos anos 80 para cá e passando anos 90, 2000, etc., a gente ficou com aqueles personagens principais na cabeça, né? A gente estava esperando, ou pelo menos acho que a maioria estava esperando, reencontrar isso no cinema, e nesse filme agora, com personagens, né? Inclusive tem atuações muito interessantes, eu vou comentar também, né? E destacar aqui, por exemplo, a figura vivida pelo Jared Leto, o esqueleto, o famoso esqueleto, né? Ficou muito interessante, a atuação muito bem feita, além de, claro, toda a maquiagem, toda a preparação de atores, todo o uso do CGI muito bem ali para ficar. Então você tem o Mandíbula, você tem o Homem-Fera, você tem grandes personagens, o Mentor está ali. Muito esquisito também o modo como eles colocaram a situação do Mentor. Mas eu falava o seguinte, a concentração dos personagens aqui na Terra, por exemplo, o filme fica um tempão enrolando o espectador com a história do príncipe Adam, que não é príncipe coisa nenhuma, é um cara trapalhão, ele caiu na Terra, então é mais ou menos isso, um garoto de 10 anos, não vou contar toda a história, né? Mas um garoto de 10 anos jogado dentro de um túnel do tempo com uma espada, ele cai aqui na Terra e quando ele tem 25 anos, 15 anos depois, então ele é Adam, mas é um cara numa cidade americana, o cinema americano adora isso, né? O universo é sempre numa das cidades americanas, desta vez não é Nova York, por incrível que pareça, não é Washington, não é Los Angeles, mas então esse cara, ele cai lá, ele é um funcionário trapalhão, meio nerd, meio maluco, no RH, numa empresa de recursos humanos, lá no recurso humano da empresa. E ele só faz atrapalhada porque ele vive fixado na ideia de achar uma espada, que na verdade é a espada do He-Man, que ele foi quando era criança, mas ele não lembra direito, a lembrança dele fica nos desenhos, ele divide um quarto com um amigo, e o amigo vive cobrando aluguel. É um negócio muito, muito, muito esquisito, pra lá de esquisito. Se você está acostumado com aquele He-Man, com aquelas figuras, né? E principalmente com a concentração do filme, do desenho animado, nos universos reais dos personagens lá em Eternia, né? Então, esse cara, ele se atrapalha inteiro para achar essa espada, e tem piadinhas de mau gosto, e tem uma tentativa muito grande de ganhar aí esse público da geração Z, com muitas referências ao comportamento, né? Ele é um cara típico da geração Z, não sabe de nada direito, está sempre atrapalhado, sempre sem entender nada, porque ele está fixado com a ideia que tem que achar espada e não sei o que lá. E depois que ele acha, depois que ele cai no chão, é uma atrapalhada sem fim. Aí ele não sabe mais que palavras que ele tem que falar, que são as palavras mágicas, e a espada só funciona com ele, em toda a franquia, obviamente.
Mas assim, fica um negócio muito esquisito. Ele não lembra as palavras, ele não lembra os nomes das pessoas, dos personagens. Tudo bem, aí você vai dizer, mas ele era um garoto de 10 anos, quando ele saiu lá, que a feiticeira jogou o garoto dentro do túnel com a espada, aí ele cai e perde essa espada, enfim. Então ele não lembra nome de personagens direito, ele se atrapalha e ninguém acredita nele. Tem cenas hilárias, assim, meio parece uma galhofa, uma piada meio sem graça, né? Do He-Man apresentando, seria no caso o Adam, que ali não é príncipe nem nada, quando ele volta e entra em Eternia com a mesma roupa de um escritório, né? E ninguém acredita que um cara daquele seria príncipe, o príncipe Adam. Então. Aí o cara vem com a roupa dessas típicas de escritório, uma camisa, uma calça, né? Tal, sapato, não sei o quê. O cara aparece lá no lugar e mostra o RG do ano 2026. Enfim, tem uma atrapalhada muito grande. Eu acho que faltou um pouco de tato ali, de tino do pessoal que fez esse roteiro. Meio que se perdeu de novo. Então, essa é uma crítica que é feita àquele filme lá do Dolph Lundgren, de 1987, no qual eles se concentraram muito na Terra. E não é isso, provavelmente, que quem gosta da franquia, quem ama a franquia, quem gosta do personagem, do He-Man, de todos os outros, né? Mesmo dos personagens mais trapalhões, mais dos que estão ali, dos capangas do esqueleto, quem gosta de tudo aquilo ali, daquele universo, e também dos que estão próximos do He-Man, mesmo isso, quem gosta daquilo não ficou satisfeito, porque dá para perceber que eles perderam muito tempo colocando o He-Man ainda na Terra em situações meio hilárias. Por exemplo, a Teela, que é a garota lá, que é a amiguinha do He-Man, que é a filha do mentor, como é que ela aparece do nada na Terra e o Homem-Fera está vindo atrás dela? Porque ele veio caçar a espada do poder, né, que é a espada do poder do He-Man, que essa é a fixação, esse é o desejo, o último desejo do esqueleto é ter essa espada para ele dominar o castelo de Grayskull, né? Mas o filme, então, acho que ele se perde muito na Terra, se perde um pouco na caracterização do personagem do príncipe Adam, que fica ali muito tempo, né, como um cara trapalhão, etc. e tal. E não tem como eles explicarem muito essa transição que eles fizeram, a entrada dele de volta ao reino de Eternia, com aquela roupa, com aquele estilo. É uma tentativa meio atrapalhada, digamos assim, de ganhar essa geração nova, mas sem explicar direito o que é aquilo lá, e ficar muito tempo concentrado na Terra. Agora, o filme também não tem só coisas assim, sem explicação ou mal feitas, tem coisas muito boas, como eu falei, a caracterização de personagens. O He-Man nem tanto, eu acho que talvez ele pudesse ser um pouco mais fortão, como a gente está acostumado, né? Você pode ver aí, olhando agora de novo aqui algumas imagens que eu vou colocando, você pode ver como é que era, né, a caracterização do personagem, tanto no desenho, e que a gente ficou com aquilo na memória. Não sei se é uma besteira nossa de querer que tudo seja igual, né? Ou volte ao passado, nosso velho saudosismo, mas caberia dizer que o personagem que colocaram, o ator que colocaram para viver o He-Man, é um pouco fracote, digamos assim, né? Por isso que o título aí que eu estou colocando na provocação, se o He-Man foi humilhado, mas a humilhação que eu estou trazendo aqui para o debate é exatamente porque colocaram um personagem muito atrapalhado, muito, assim, sem medida. Inclusive ele na pele do próprio He-Man, que ele não consegue, praticamente nem lembra alguém tem que ajudar o He-Man, que ele tem que dizer todas as palavras, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Aí o cara não lembra e está quase sendo morto e cai no chão, e os vilões lá da turma do esqueleto, né? Todo mundo praticamente quase liquidando o He-Man. Uma coisa importante, como eu dizia, das coisas boas, a caracterização do personagem do esqueleto ficou muito legal. Todo mundo que sentiu saudade da dublagem clássica do Isaac Bardavi
a dublagem em português que foi feita no Brasil, no caso do Esqueleto, né? Quem fazia o He-Man, o Garcia Júnior, mas a dublagem do Esqueleto, o saudoso Isaac Bardavi aqui no Brasil fez durante muitos e muitos anos, e nesta filmagem agora, a dublagem foi feita pelo Luiz Carlos Percy, ficou muito próxima do que o Isaac Bardavi fez, então esse é um elogio cabível aqui para a gente falar. Agora, outra coisa, todo mundo ficou esperando, né? E cadê o Gorpo, aquele duende, o mago lá e tal? Pô, sumiram com o cara, o mentor aparece meio como um alcoólatra, né? Um cara fracassado e tal, e depois ele se recupera um pouco. É uma relação assim meio estranha que o pessoal aí que fez o roteiro, a direção e tal, colocou para esses personagens. Mas o Esqueleto ficou legal, as risadas muito boas, a caracterização, muitas das frases clássicas, típicas daquele personagem do vilão. Inclusive o He-Man traz meio que uma coisa do tempo que ele estava na Terra. Ele quer negociar com o Esqueleto fala, eu sou um vilão. Isso termina sendo meio hilário quando você assiste. Eu sou um vilão, eu não estou aqui para negociar coisa nenhuma. Meu negócio é o mal, eu sou do mal, papapá. Então ainda traz essa história da maldade aí para o filme, né? Então é super legal, eu recomendo, eu acho que é importante para destravar memórias e tal. O pessoal vai ver o filme, vai assistir, comparar e tal. Essa foi uma visão que eu tive, que os meus filhos também tiveram numa conversa longa que nós tivemos, porque a gente tem que só que relembrar, né? Isso aqui. O He-Man não era só aquele, ele nem foi somente aquele personagem lá que começou na Globo, no programa Balão Mágico, depois foi para o programa da Xuxa, depois ganhou Tarde, Manhãs, então ganhou, ainda foi para outras vezes de televisão e virou quadrinhos. O personagem também ganhou vida nos quadrinhos editados pela Abril, foi brinquedo da Mattel, toda a turma do He-Man e tal, né? Foram 130 episódios no Brasil do desenho animado. Teve esse lance aí do live action do Dolph Lundgren em 87, que eu já falei, fracassadíssimo. Teve também 89, a volta do personagem, e 2021, que a Netflix também lançou, isso no desenho animado. Então, eu acho que é legal você ir lá, comparar, tentar ver o que de fato você conseguiu ver. Agora, eu garanto uma coisa, quando você está diante da tela, quando você vê aqueles personagens, realmente chama bastante atenção, tem algumas coisas que mexem com memórias afetivas de quem viveu, de quem viu na televisão, porque esse era o grande meio, né, de formação, de desenho da nossa vida nos anos 80, né? 80, vai começar para 90, quando a internet vai chegar e começar a dar seus passos aqui no Brasil, na década de 90, mas até chegar nesse nível que hoje estamos, de inteligência artificial, de streaming, etc e tal, isso levou muito tempo. Então ficaram aquelas memórias, toda vez que um filme, um personagem, uma criatura diferente, né, ela marca essa nossa vida, ou passagens da nossa vida, ou passagens de uma geração, isso, de uma forma ou de outra, quando esse personagem volta, quando essa figura volta, ela acaba destravando essas memórias. E é isso que você vai ver, possivelmente, talvez você sinta isso em várias passagens de Os Mestres do Universo, que não é propriamente He-Man, mas no nome, no caso, mas é a história do He-Man, atrapalhado, meio esquisito, muito concentrado na Terra, mas com grandes coisas interessantes para a gente ver, grandes passagens. Esse filme tem grandes passagens para quem viveu a época do He-Man. Talvez essa opção do estúdio por essa formação, por esse formato, né? A opção do estúdio por esse formato, ela pode me parecer estranha, pode ser que as pessoas tenham gostado. No cinema onde a gente viu, por exemplo, as pessoas bateram palma quando finalmente o cara destravou ali a memória e conseguiu gritar o que ele sempre gritava, quando ele aprendeu de novo, né, que ele era a figura importante, a mais importante figura da franquia.
que ele tinha que combater o esqueleto, que ele tinha que salvar as figuras principais lá de Eternia, você vê que o público reage, bate palma, tem muita alegria, exatamente quando consegue destravar a memória afetiva das pessoas, tá? E do Gorpo que eu falei, de repente ele aparece lá no final, todo mundo já estava lá pensando, o cara sumiram com o Duende, com o mago super querido, até o Gato Guerreiro também é meio atrapalhado demais, ficou muito mirradinho, meio fraquinho, aquela grande figura que a gente se acostumou. Aí o Gorpo aparece, ele que dá aquela lição da moral da história que sempre o He-Man, né, dizia o Príncipe Adam, tá na história de hoje, tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vejam, comentem, compartilhem e digam suas impressões, principalmente se você já assistiu a essa nova versão do He-Man em 2026, que ainda está nos cinemas aqui no Brasil. Então, um grande abraço e vamos deixar as imagens aí para você relembrar e destravar sua memória. Até mais, a próxima.